Olá, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos estudar a lição número 11. Hoje é terça-feira, 10 de março. Renovados em conhecimento. Pergunta número 3. Leia Colossenses, do capítulo 3, do verso 6 ao 11. Qual é o caminho para a renovação espiritual? Colossenses capítulo 3, do verso 6 ao verso 11. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. A palavra iniciais de Colossenses 3, verso 8, marcam uma mudança decisiva da morte para a vida. Agora, porém, no grego o termo agora é enfático. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo e buscam as coisas do alto, sua vida deve ser muito diferente da anterior. Depois de terem mortificado tudo o que pertence à natureza terrena, agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Colossenses 3, verso 5 e verso 8. Como visto anteriormente, tanto a ira quanto a indignação descrevem a justa reação de Deus e de Jesus ao pecado. Veja Marcos capítulo 3, verso 5, Apocalipse capítulo 6, verso 16. No entanto, recebemos esta orientação de Tiago, capítulo 1, 19 e 20. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A maldade deseja o mal ao próximo. A blasfêmia é designada para difamar. Paulo também condena palavras abusivas e obscenas. Por fim, mentir é proibido. Veja Levítico 19, verso 11 e 12. Também em Colossenses 3, verso 9, diz o seguinte: uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Chegamos à pergunta número 4. O que Paulo quis dizer com velha natureza, em contraste com a natureza nova? Para respondermos isso, nós vamos ler Romanos 6, verso 6, e Efésios 4, versos 22 ao 24. Romanos 6, verso 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Efésios 4, 22 e 24 a 24. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que Paulo quis dizer com velha natureza em contraste com a nova natureza?
Os verbos que Paulo usa para descrever a transformação da velha para a nova natureza fazem alusão a vestimentas, como se alguém removesse roupas sujas e fosse revestido com novas vestes brancas. Veja também Zacarias 3:4, lá diz assim: Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Da mesma forma, há uma distinção entre os antigos e novos pactos, caracterizados respectivamente pela letra da lei gravada externamente e pela lei escrita pelo Espírito no coração. Vejamos 2 Coríntios 3:4-18. Diz assim: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está para levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi, por Cristo, abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ainda Hebreus capítulo 8, do verso 8 ao verso 10, seguindo o mesmo raciocínio, diz o seguinte: Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essas metáforas ilustram a conversão e suas consequências. O que Paulo chama de nova criatura em 2 Coríntios 5,17, somos renovados para o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo, que é a imagem do Deus invisível.
O conhecimento de Cristo por meio de sua palavra nos transforma de glória em glória na sua própria imagem. Isso nos eleva acima de barreiras étnicas, geográficas e sociais, pois pertencemos a um reino superior. Amém? Então, qual é o caminho para a renovação espiritual? O caminho é nós permitirmos que o Santo Espírito nos transforme. Como diz lá em Romanos capítulo 12, no versos 1 e 2. Para nós não nos conformarmos com as coisas desse mundo, como falou na lição da semana passada, com os rudimentos desse mundo, né? E sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esse é o caminho. E o que Paulo quis dizer com a velha natureza em contraste com a nova natureza, nós lemos aí Romanos 6, verso 6, também Efésios 4, do 22 ao 24. A nova natureza, ela vai estar em guerra, né, com a natureza antiga. Que eu e você busquemos o poder, forças no Espírito Santo para sermos mais que vencedores diante das tendências pecaminosas que há em nós. Amém? Amanhã daremos início ao nosso estudo da semana, o caráter da nova vida. Até lá, um forte abraço, paz e graça.